Olá, amigos e amigas de Ágora Viva. Meu nome é Fernando Bruno, sou professor de Direito Constitucional, pesquisador também em várias áreas de direito público. Eu agradeço muito o convite para estar aqui para falar com vocês sobre o Poder Legislativo. Agradeço o convite, principalmente do meu grande amigo Raul Barcelo. E nesses 10 minutos, evidentemente, não se pretende uma aula sobre poder legislativo, mas sim alguns pontos para reflexão, né? Alguns pontos que nos ajudam a ter um olhar diferente, não só sobre o funcionamento como cidadãos e como, eventualmente, como juristas, né? E o primeiro ponto, que pode parecer meio óbvio, é que ao longo da história política, e sempre relacionado à democracia, tivemos coletivos de homens, principalmente homens, né? Mulheres ainda um pouco afastadas, infelizmente, mas de homens encarregados de aprovar, de formular as leis, né? Isso vem da Grécia, isso passa pelas experiências, na época, vem pelo Senado romano, pelas experiências de Suíça, de Alemanha no período medieval, e sobretudo na Inglaterra, que acabou, a Inglaterra no século XVII, né? O parlamento inglês, que acabou servindo de inspiração para vários pensadores, especialmente para Locke e para Montesquieu, né? E é interessante observar que no Estado liberal, ao longo do Estado liberal, o poder legislativo é sempre considerado aquele, e isso está na doutrina de Montesquieu, né, isso está explícito, está claro em Montesquieu, que o poder legislativo é o mais importante, né? É o mais importante de todos. E os outros dois, executivo e judiciário, entrariam aí apenas na ideia, apenas não, né? Muito importante, na ideia de freio e contrapeso. Mas isso no Estado liberal. Tá? Na mudança do Estado liberal para o intervencionista, com a demanda de promoção de direitos sociais, né, principalmente, o executivo começa a ganhar uma relevância muito maior. E ganha uma relevância muito maior ainda a partir principalmente da crise dos anos 20, no final dos anos 20, né, com a necessidade de se tomar medidas urgentes, né, de se tomar decisões urgentes. Então, as medidas provisórias, por exemplo, têm sua origem aí, né, principalmente no New Deal, né, do Roosevelt. Aí o executivo começa a ter um papel maior. Aí o executivo começa a ter uma relevância cada vez maior, porque é ele que cabe prover esse serviço e tomar as medidas urgentes. Então, a gente tem que encarar o poder legislativo como um produto do seu tempo, né? Um produto do seu tempo. Então, essa passagem do liberal para o intervencionista faz com que o legislativo comece a ser encarado de uma forma diferente, né? Chegando até mesmo, em alguns momentos, a gente ouve por aí, uma visão, uma certa até inutilidade, né, do legislativo. Ou talvez do legislativo ser muitas vezes um entrave. Perguntaram para o Norberto Bobbio, quase no finalzinho do Bobbio, né? Pensando já um pouquinho no futuro, perguntaram para o Norberto Bobbio, olha Bobbio, numa entrevista, olha Bobbio, com a evolução aí dos meios de comunicação, né, internet, participação, será que nós vamos chegar no momento em que o legislativo vai deixar de existir, porque o cidadão vai poder ele próprio fazer propostas e ele próprio vai poder votar nas propostas? E o grande sábio falou, não, não. A intermediação do legislativo sempre vai existir, porque sempre teremos a necessidade de pessoas que se dediquem integralmente à política, né? O cidadão não, o cidadão tem outras coisas para fazer. Não sei o que Bob pensaria hoje, né? Ele falou isso nos anos 90, eu não sei o que ele diria a respeito disso. Mas as transformações são importantes, né? A serem consideradas. Na medida em que a função legislativa, a função de produzir leis, né, começa então
a ter esses entraves, não diria entraves, tá? Começa a ter essas transformações, o que realça é a função fiscalizatória. Na minha opinião, o que realça e o que reaviva a importância do legislativo e as reconfigurações necessárias, né, que os tempos trazem é a função fiscalizatória, a função de acompanhamento e de fiscalização, claro, né, dos atos dos outros poderes. Tá? Então isso me parece ser, digamos assim, um aspecto que a gente tem que ficar atento e inclusive de cobrar, né? De cobrar para que o legislativo no dia a dia, no cotidiano, assuma e incorpore de maneira profissional, de maneira republicana, seu papel de fiscalização. Né? O que nem sempre acontece, o que muitas vezes é deixado de lado no âmbito das disputas político-partidárias. Né? Então isso me parece interessante. Para quem estuda o ativismo, judicial, o que eu vou dizer vai fazer todo sentido, né? Para quem se interessa pelo tema, vai fazer todo sentido. Qual a origem do ativismo do judiciário? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Isso já aconteceu na Itália ou na Europa continental como um todo, desde os final dos anos 60 e anos 70. O ativismo do judiciário só existe por uma certa omissão do legislativo. Né? O legislativo não regulamenta, né? O legislativo não cuida de traçar regras para o exercício dos direitos fundamentais, o exercício adequado dos direitos fundamentais. É aí que se miscui o judiciário. Né? Não estou chamando isso de algo ilegítimo, estou dizendo que é fruto de um processo que no Brasil, que na Europa continental aconteceu nos anos 60, 70, e que no Brasil só aporta nos anos 90 e 2000. Né? Então, o ativismo por si não é o judiciário assumindo um papel que não lhe cabe. É o judiciário ocupando um vácuo que lhe é deixado pelo Poder Legislativo. Tá? Com relação ao Brasil, né, a gente já está encaminhando aí para os 10 minutos, eu queria ter, eventualmente, em outros momentos, podemos avançar nisso. Falando de Brasil, o Poder Legislativo... primeira consideração a ser feita, né? A nossa Constituição não foi elaborada por uma Assembleia Constituinte exclusiva. Né? Isso pode parecer só um dado histórico, mas não é. Isso está no DNA da nossa Constituição. Né? O fato de que aqueles que criaram a Constituição são aqueles que legislavam e continuaram legislando logo em seguida a promulgação da Constituição, né? A Constituição Cidadã. A Constituição que a gente tem que respeitar e tem que fazer ser parte da nossa vida. Cabe a todos nós fazer isso. Mas, em suma, está no DNA da nossa Constituição o fato dela ter sido elaborada por um Congresso Constituinte, não por uma Constituinte exclusiva. Né? Então, isso gera algumas questões. Né? Eu não vou adentrar aqui nas críticas moralistas, os deputados, senadores, deputados estaduais têm muitos privilégios, muitos assessores. Eu concordo com essa análise, acho que essa análise, do ponto de vista até da moralidade administrativa, é perfeitamente válida. Né? Mas eu acho que há coisas muito mais graves, né? Para a gente colocar o legislativo num papel que ele deve cumprir, né? Como legislador e também, principalmente, como eu disse agora, de fiscalizador dos outros. Primeiro é a questão das emendas parlamentares. Né? A interferência que deputados e blocos e partidos têm na elaboração do orçamento. Então, isso, na minha opinião, deveria ser a nossa meta, buscar eliminar o papel das emendas parlamentares. Tá? Nossa, está sendo radical, está querendo dar muito poder ao executivo. Não é isso, não é exatamente isso, mas é nefasto o papel das emendas parlamentares no cumprimento do orçamento da União e também dos estados e dos municípios. Tá? Então, e está indo no sentido contrário, quer dizer, o orçamento vinculante vai no sentido contrário, no sentido realmente de sustentar
toda essa rede que decorre das emendas, essa rede de clientelismo. Tá? E também, por que não, na mesma vibe, né, desculpa a expressão aqui contemporânea, na mesma vibe um controle, a partir também do sentido de moralidade administrativa, de controle das indicações para cargos no executivo, as indicações decorrentes do legislativo. Ou seja, tentar quebrar essa rede, como eu disse, de clientelismo e de troca de favores. Né? Se só isso for feito na nossa geração, já vai ser um grande avanço. Na nossa não, na geração de vocês. Tá? A gente conta muito com a geração de vocês, inclusive para isso. Obrigado por poder dar esse recado, obrigado mais uma vez. Curtam a Ágora, tá bom? Eu acho um espaço maravilhoso, um espaço que eu não acompanhava, mas o Raul já me apresentou e eu estou acompanhando e estou aqui à disposição. Obrigado a todos e todas.